Ai, o RPG. Esse jogo maravilhoso onde você pode ser o que quiser, fazer o que quiser, que é quase tão bom quanto a vida, só que melhor. Quer dizer então que você quer saber mais sobre isso e talvez como se joga? Let's do this! Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse de começar a jogar RPG. E se você tem interesse de começar RPG, a gente tem que começar pra ontem. The Demogorgon! We're in deep shit. Will, your action! I don't know. Fireball him! They'd have to roll a 13 or higher. Too risky. Cast a protection spell. Don't be a pussy! Fireball him! Esse vídeo aqui vai te ajudar a entender por que não são necessários os livros, os dados, as fantasias e as vozes e o seu diploma de ator, porque essas coisas elas são adicionais ao seu jogo. O RPG é um jogo 100% gratuito e 100% colaborativo. A única coisa que você realmente precisa para jogar RPG é um grupo de amigos, uma história e imaginação. You have my sword. And you have my bow. And my axe. Se você nunca jogou RPG e se assusta com a ideia dos dados estranhos, das fichas complexas e às vezes de pessoas usando fantasias ou interpretando com vozes engraçadas, você não precisa se preocupar, porque nada disso é necessário para se jogar RPG. Nimble was at the bar when Hunk showed up. Did he see him at the bar? Yeah, let's check. Ao longo desse vídeo eu vou falar então onde que elas podem contribuir e por que elas não são necessárias. Então fica comigo até o final para participar dessa reflexão e qualquer dúvida que vocês tiverem, cara, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu farei mais vídeos falando sobre RPG e ajudando vocês a organizarem um grupo de aventuras. I'm going on an adventure! O primeiro segredo que as pessoas tendem a ter dificuldade com RPG é que não existe uma regra, não existe uma forma certa de jogar RPG. O RPG ele vai variar de acordo com as pessoas que estão nele. Quem é o narrador, quem são os jogadores, que história vocês estão jogando. Pra não dizer que não tem regra nenhuma, vamos dizer que tem pelo menos uma regra, que é a regra de ouro de qualquer jogo: se divertir. A ideia é de que todas as pessoas que estão ali estejam se divertindo. Do inglês, Role Playing Game é um jogo de interpretação de papéis onde você escolhe que personagem você quer ser, que vida você quer viver. Em grupo, como é um jogo coletivo, você precisa definir isso com os seus amigos que estão jogando com você. Que tipo de aventura vocês querem viver, se vai ser na Idade Média, se vai ser futurista, se vai ser no espaço, se vai ser hoje em dia, se vai ter fantasia ou se vai ser mais realista. Dentro desse grupo de amigos, vocês vão selecionar uma dessas pessoas para ser o narrador, e os outros vão criar personagens que serão interpretados por eles ao longo daquela história. I am your Dungeon Master. We will be playing this adventure, The Cavern of Draconis. I tell a story and you make choices in the story. Okay, let's begin. Ele é um jogo cooperativo de aventuras e resolução de problemas. É necessário pelo menos um narrador e um jogador. Mas o mais comum é que os grupos variem entre 3 e 6 pessoas. 9 companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring. O RPG, como qualquer jogo, ou como qualquer coisa na vida, como qualquer boa história, é baseado em problemas. Ter problemas significa ter a possibilidade de superá-los. E isso é o que faz os jogos serem tão interessantes. Você não jogaria nenhum jogo onde todas as coisas estão completamente tranquilas. Mas por que problemas? Porque os problemas movem a vida, os problemas movem a história, os problemas é o que faz a gente sair do lugar. Se o Frodo não tivesse o anel pra ter que lidar, ele não sairia do condado. Assim como o Bilbo antes dele. E embora o RPG seja um jogo de problemas, em geral a gente não sente tanto prazer em criar problemas para nós mesmos. A gente sente prazer em resolver os problemas. A graça, em geral, tá na resolução de problemas de qualquer jogo. Em geral, os jogos você vai vencendo conforme você vai conseguindo resolver problemas. Quando são competitivos, você resolve problemas melhor do que seu oponente. E a partir daí você consegue conquistar mais pontos, ou chegar mais rápido na linha de chegada, e coisas assim. No RPG, por ser um jogo cooperativo, existe uma figura responsável por criar os problemas. E essa figura é o narrador. O narrador, ele não tem o objetivo de jogar contra os jogadores, mas ele tem o objetivo de criar coisas inesperadas, de quebrar expectativas, de criar cenas, de propor desafios. E os jogadores têm o desafio de superar estas dificuldades, de se contrapor aos desafios impostos pelo narrador. Mas o narrador não interpreta apenas os vilões. O narrador também interpreta os aliados dos personagens. O narrador interpreta a vida como um todo do cenário ao redor dos jogadores. Os jogadores possuem agência absoluta dos seus personagens, enquanto o narrador
possuir a agência do universo ao redor. We must join with Sauron. It would be wise, my friend. Tell me, friend, when did Saruman the Wise abandon reason for madness? Cada ação que o jogador faz tem uma resposta que o narrador propõe. E cada resposta tem uma contra-resposta do jogador. E assim, as coisas vão avançando e a história vai tomando sua forma. I gave you the chance of aiding me willingly, but you have elected the way of pain. A ideia não é que o narrador esteja tentando matar o jogador, e mesmo que chegue a isso, o que é uma possibilidade em muitos jogos de RPG, assim como na vida ou em qualquer história, personagens morrem. Vocês têm que conversar muito bem sobre isso para saber como que vocês querem levar a história de vocês. It's a critical hit. What? You've decapitated him. Brutalitops is dead. What? No! Chang, I'm afraid I'm gonna have to ask for your character sheet. Se vocês vão trabalhar com a morte como uma possibilidade real, é interessante que vocês pensem no que será feito caso isso aconteça. Porque é muito desagradável um jogador deixar a mesa. É muito comum que um jogador, quando perde um personagem, crie outro personagem que seja inserido de volta na história. You see a young man standing in the ruins. He's dressed in flowing wizard's robes and he has an air of mystery about him. Dude, is this your new character? Yeah. Hello, I'm Magellan, a traveling mage. I notice your group has no wizard. You seem trustworthy. Would you care to join us in our noble quest? Yes. Yes, I would. Idealmente, não de forma tosca, a forma como ele vai ser inserido cabe a vocês também. Ele pode ser encontrado prisioneiro na masmorra que vocês estão explorando, ou ele pode ser um profissional cuja habilidade vocês precisam para solucionar um determinado problema criado pelo narrador. E é muito importante que vocês, como jogadores, não atribuam os problemas dos personagens de vocês à figura, à pessoa do narrador. I'm the Dungeon Master. I have to be impartial or the game has no meaning. Por ser um jogo, é importante que vocês se mantenham no círculo mágico que esse jogo cria. Quanto mais vocês interpretarem os personagens de vocês, mais vocês vão entender os problemas que os personagens de vocês vivem como problemas dos personagens, e não como problemas dos jogadores. Então, se o personagem de um amigo seu faz uma coisa que o seu personagem, ou você, não goste, o ideal é que você tente lidar com aquele personagem dentro do jogo, e não fora. Não com você brigando com o seu amigo, mas sim com o seu personagem discutindo com um outro personagem. Pierce refuses to give back the sword. Our new goal is to find him and kill him. E assim vocês criam camadas de personalidade pros personagens de vocês e mais vida pro jogo de vocês. Se vocês saem dos personagens com muita frequência, isso acaba fazendo com que a magia se perca um pouco. Toda aquela realidade onde a gente tenta mergulhar quando tá jogando um jogo vai se perdendo quanto menos a gente estiver dentro dela. I can't tell you how long I dreamed of this moment in the game. Sir, I believe this is yours. O narrador, ele cria toda uma rede de acontecimentos externos ao jogador. Ele vai dizer como a cidade funciona, ele vai dizer como as coisas ao redor funcionam. And so it was that the group began to describe themselves walking. And as they described themselves walking, so did Obed confirm they walked. I walk with them. Until... And this is a local elf tavern, but all races are welcome. É como se os jogadores fossem os protagonistas daquela história e o narrador fosse o responsável por construir as nuances externas às vidas daqueles personagens. Dependendo do estilo narrativo que você e o seu grupo decidam jogar, o narrador pode ter mais ou menos controle do todo. Pode ser que os jogadores tenham um pouco mais de participação na construção da história, se vocês assim decidirem. Tem alguns sistemas de regras que possibilitam isso. Assim como vocês podem simplesmente alterar as regras de qualquer sistema. Mas isso a gente vai deixar pro vídeo onde a gente fala sobre sistemas, beleza? Por enquanto, vamos falar sobre as mecânicas básicas de um jogo, efetivamente. O que é necessário para que os jogadores e os narradores se encontrem e construam uma história juntos, e possam ter seus personagens, criar sua aventura e avançar nela, criando um início, um meio e um fim para essa aventura e para esse jogo. Shouldn't there be a board or some pieces or something to Jenga? No, this is a role-playing game. It takes place entirely in our collective imagination. Ooh, Neil.
A maravilha do RPG é que tudo isso pode acontecer na imaginação das pessoas. A única plataforma que a gente precisa para jogar RPG é a nossa imaginação. Não é necessário, para um jogo de RPG, você fazer vozes ou estar fantasiado. Não é necessário. Assim como não são necessários dados, livros, fichas. Nada disso que as pessoas em geral têm como estereótipo de quem joga RPG é realmente necessário. Isso depende dos gostos de quem está jogando. Tem gente que gosta de jogar fantasiado porque sente que ajuda mais na sua imersão. Assim como tem gente que gosta de fazer vozes porque acha que ajuda mais na sua imersão. Mas se você é uma pessoa que não gosta de se fantasiar e se sente mais à vontade falando em terceira pessoa no que o seu personagem faz, é importante que você fale sobre isso com o seu grupo e que ele respeite a sua postura e que você também entenda que pra eles talvez outras coisas funcionem melhor. E tá tudo bem. Desde que vocês conversem e dialoguem sobre o que vocês esperam pra mesa de vocês e como vocês pretendem atuar dentro dela, não tem nenhum problema vocês jogarem do jeito que vocês quiserem. E não é que essas coisas não possam existir durante o RPG, pelo contrário. Quanto mais dessas coisas vocês quiserem trazer pro RPG de vocês, maior o potencial de diversão. Porque o RPG é um jogo extremamente modular, e deve ser modular para atender as expectativas e necessidades do seu grupo de amigos. No fim das contas, o RPG ele pode e deve ser moldado às pessoas que estão atuando dentro dele. A ideia é que ele seja um jogo inclusivo em absoluto, que qualquer pessoa seja capaz de jogar RPG de acordo com as capacidades e necessidades e interesses dos jogadores e do narrador. Que no fim das contas, o narrador é um jogador que está estabelecendo um papel diferente ali. Na sua mesa, vocês podem jogar uma aventura com uma das pessoas sendo narrador numa vez, e depois outra pessoa querer experimentar narrar também. É muito interessante como narrar uma aventura de RPG aprimora muito a sua capacidade de jogar um jogo de RPG, porque você começa a pensar em como são as mecânicas de criação de história mesmo, de ambos os lados, tanto quando você interpreta um personagem, como quando você tem que gerenciar todo o universo ao redor dos protagonistas. You've been shot by an arrow. Ow! Yeah, it hurts. Kyle. Britta. He was an imaginary waiter. I wouldn't expect you to understand. O RPG é um jogo incrível nesse nível. É um jogo incrível a ponto de você poder viver qualquer coisa que você quiser num mundo de fantasia e imaginação. O nível de realismo ou de fantasia que o seu jogo vai ter vai depender de vocês. Assim como o tom da história, o universo onde vai ser jogado, a ideia é que o RPG é um jogo extremamente adaptável a qualquer cenário e a qualquer tipo de pessoa. Eu já narrei RPG em vários ambientes, eventos, escolas, para diferentes grupos de amigos, e uma coisa que o RPG tem de mais mágico é que ele tem uma forma de agradar a qualquer pessoa. Basta você encontrar o seu jeito de jogar RPG, os seus interesses e ir atrás deles. Pra quem não gosta de Idade Média, não precisa jogar um RPG medieval. Pra quem não gosta de futurismo, não precisa jogar um RPG futurista. Pra quem não gosta de fantasia e coisas nada a ver, não precisa ser tão psicodélico. Todas as pessoas gostam de arte. Todas as pessoas gostam de viver experiências diferentes, e desde pequeno, a coisa que as crianças mais fazem é fingir que são outras coisas. Nós, na nossa vida cotidiana, o tempo inteiro, fingimos ser outras coisas, outras pessoas, interpretamos papéis com os nossos pais, com os nossos amigos, com o nosso chefe. No fim das contas, nós somos seres imaginativos, e seres criativos, e seres que querem de qualquer jeito ter experiências magníficas. E o RPG possibilita isso de forma insana. Todo mundo que já jogou RPG, que os agradasse, vão ter memórias quase como se fossem memórias deles mesmos. O RPG, ele possibilita que você tenha experiências que na sua vida talvez você jamais pudesse ter. E isso é muito maneiro. Excelsior! Hey. That was the best game I ever played in my life. Eu pretendo fazer vários vídeos aqui no canal direcionados para RPGistas em geral, para narradores ou jogadores, beleza? Então, se você se incluir nesse conjunto enorme de pessoas maravilhosas que curtem RPG, fica por aqui que vai ter muita parada maneira pra você discutir. E se vocês tiverem qualquer ideia de vídeo, deixa aqui nos comentários também pra gente abordar esses assuntos nos próximos. Se você curtiu esse conteúdo, cara, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo se você puder, comenta aí embaixo o que você mais gostou e o que mais te aflige no mundo do RPG. E se você estiver procurando pessoas pra jogar RPG, me procura lá na Twitch pra entrar no nosso Discord.
E se você tiver a fim de assistir RPG, tem vídeos de eu jogando com os meus amigos no meu universo, com o meu sistema, aqui no canal. E a gente faz vídeos disso lá na Twitch. E eu espero que você tenha ótimas rolagens e excelentes aventuras. Agora vai lá criar alguma coisa incrível.